Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre algo que o Senhor Jesus fez. E isso que o Senhor Jesus fez foi algo muito importante para a vida dos 11 discípulos e dos outros discípulos que estavam ali com eles. O que o Senhor Jesus fez foi abrir o entendimento daqueles discípulos, porque isso era necessário, porque naquela época já existiam as escrituras, que até então eram apenas o Velho Testamento, ou seja, os livros da lei, os profetas, os salmos, enfim, aqueles livros ali já existiam. Então, o fato deles existirem deveria fazer com que as pessoas lessem e compreendessem o que estava escrito ali, principalmente a respeito do Senhor Jesus. Só que, na época em que o Senhor Jesus estava ali com aqueles 11 discípulos e outros mais, eles ainda não tinham a compreensão total das Escrituras. E isso era uma falha que não poderia continuar, porque dali para frente eles deveriam estar totalmente inteirados das Escrituras para poderem ensinar, para poderem exortar, para poderem fazer com que as Escrituras pudessem ser compreendidas por outras pessoas também. Então, eles, ou seja, os discípulos, iriam ter um papel fundamental nisso aí, porque seria eles que estariam encarregados do ministério desta palavra. Então, eles tinham que estar totalmente inteirados daquilo ali. Eles tinham que entender tudo, compreender tudo. E isso lhes faltava. E o Senhor Jesus sabia disso. Sabia que eles não tinham ainda essa compreensão total do que estava escrito. Então, era necessário, era algo decisivo que isso acontecesse, ou seja, que o entendimento deles fosse aberto para eles compreenderem as Escrituras. Isso o Senhor Jesus fez acontecer. E é isso que eu vou ler aqui agora. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a lei de Moisés, os profetas e os salmos eram as escrituras que existiam na época. Existiam muitas coisas escritas ali a respeito do Senhor Jesus, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só que os discípulos não tinham essa compreensão ainda a respeito disso. Eles não tinham a compreensão total a respeito disso. E isso era uma falha que não poderia continuar, como eu já disse aqui. Porque se continuasse, eles iriam cometer talvez algum erro ali para frente, por não conhecer o que estava escrito a respeito do próprio Senhor Jesus. Então, essa falha tinha que ser corrigida. Eles tinham que entender tudo aquilo. E foi isso o que o Senhor Jesus fez por eles. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, compreenderem a lei de Moisés, compreenderem os profetas, compreenderem o que estava nos salmos. Tudo o que estava escrito nisso a respeito do Senhor Jesus, eles tinham que compreender tudo, para estarem totalmente conscientizados sobre esse conhecimento. Então, quando o Senhor Jesus abriu o entendimento deles para eles compreenderem essas coisas, as Escrituras, isso aconteceu mesmo, de fato e de verdade. E em cada um deles isso aconteceu. O entendimento deles foi cheio
completo, eles tiveram um entendimento completo a respeito do Senhor Jesus, de tudo que estava escrito nele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, para que dali para frente eles poderiam ensinar, poderiam pregar, poderiam falar a respeito do Senhor Jesus com todo o entendimento possível a respeito disso, para que os ouvintes não tivessem dúvida. E se tivessem alguma dúvida, pelo próprio entendimento que os discípulos iriam ter, eles iriam esclarecer, eles iriam mostrar, está escrito isso a respeito dele, no livro de Salmos, na lei de Moisés, nos profetas. Eles iriam ensinar dessa forma, com essa compreensão dada pelo Senhor Jesus, que abriu o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. Isso foi muito importante na vida de cada um daqueles discípulos dali para frente. Então, o texto continua dizendo: Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Onde é que estava escrito isso que o Senhor Jesus falou? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa compreensão do que estava escrito, eles começaram a entender, os discípulos começaram a entender isso. E o texto prossegue dizendo: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, os discípulos receberam essa compreensão. E já cheios dessa compreensão, eles começaram a fazer isso, começaram a pregar, começando de Jerusalém e por outras nações. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso acontecendo. Eles colocaram em prática aquilo que o entendimento deles estava cheio a respeito do Senhor Jesus, usando as Escrituras que existiam na época. Hoje, tanto você como eu, já temos as Escrituras, completas. Nós não temos apenas a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Temos também as Escrituras da Nova Aliança, que começa ali a partir do livro de Atos, aí depois vem todas as epístolas dos apóstolos e vai até o livro de Apocalipse de João. Então essas são as Escrituras da Nova Aliança. Então nós temos as Escrituras hoje completas, tanto o Antigo Testamento como o Novo, mas o principal para nós é o Novo Testamento, a Nova Aliança, firmada com base em superiores promessas pelo sangue do Senhor Jesus. É às Escrituras da Nova Aliança que nós devemos dar valor. A compreensão das Escrituras da Nova Aliança nós temos que ter hoje também. É importantíssimo para as nossas vidas, porque a responsabilidade de pregar, de ensinar, usando as Escrituras, é sua e é minha. E para isso acontecer, hoje nós temos que ter também o entendimento das Escrituras. E o Senhor Jesus, da mesma forma que fez com os discípulos, está fazendo hoje conosco também, tem que fazer conosco hoje também. Ele tem que abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Isso tem que acontecer com você e tem que acontecer comigo. Tem que acontecer com todos os nossos irmãos que estão em Cristo. De forma unânime. Para que assim, cada um dos irmãos hoje que estão em Cristo tenham essa compreensão, esse entendimento aberto para conhecer profundamente as Escrituras, principalmente as Escrituras da Nova Aliança. Porque é a respeito disso que nós devemos ensinar, nós devemos pregar, nós devemos fazer isso ser conhecido cada vez mais. E nós devemos fazer isso sem nenhuma dúvida, mas sim com toda certeza e convicção. Temos que dominar o que está escrito para expressarmos isso com exatidão, com clareza, com simplicidade, para que as pessoas possam compreender também isso dessa forma, compreender profundamente. Da mesma forma que o Senhor Jesus abre nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, isso tem que acontecer com todos aqueles que ouvirão também, para que assim a compreensão seja igual e perfeita na vida de cada um. E assim vai prosseguindo, de geração em geração. Tem que ser assim.
Então, hoje, nós temos que ter a compreensão das Escrituras, porque, infelizmente, hoje existem muitos pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações deturpando as Escrituras, ensinando coisas erradas, ensinando o que não devem por torpe ganância, mesmo que eles usando até mesmo as Escrituras para ensinar essas coisas erradas. E nenhum de nós podemos ser enganados por essas coisas erradas, mesmo que se use as Escrituras para fazer isso. Porque aqueles que têm a compreensão das Escrituras, da mesma forma que o Senhor Jesus abriu o entendimento daqueles, Ele abriu o nosso entendimento também para compreendermos as Escrituras, para que não possamos cair no erro, para que não possamos ser induzidos ao erro por aqueles que usam as Escrituras para tentar perverter a nossa fé, a nossa vida. E muitos fazem isso deliberadamente hoje. São muitos hoje, são muitos. Então, é necessário, na época que estamos vivendo hoje, no século XXI, que o Senhor Jesus possa abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Porque senão vamos cair no erro, cair no engano. Que muitas das vezes esses pastores, bispos e apóstolos, eles sabem usar técnicas, eles sabem usar sofismas e raciocínios falazes para nos enganar usando as Escrituras. Eles usam até mentiras também. E isso tem levado muitas pessoas a serem arrastadas para praticar coisas erradas. Muitos homens estão se levantando dessa forma para falar coisas pervertidas. Nós não podemos cair nesse engano. Nós não podemos cair nesse erro em tempo algum. Por isso é necessário que tenhamos que compreender as Escrituras. E apenas o Senhor Jesus pode nos abrir o entendimento para fazermos isso. Isso é necessário demais, porque quando o Senhor Jesus deu a cada um deles, ou seja, deu a cada um daqueles discípulos a capacidade de conhecer e compreender as Escrituras, eles estavam totalmente prontos para iniciar a pregação do Evangelho. Eles estavam prontos para usar as Escrituras com esse entendimento. Isso tem que acontecer conosco também hoje. Tanto você como eu temos que ter essa mesma compreensão dada pelo Senhor Jesus. Ele tem que abrir nosso entendimento completo para que possamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, para entender tudo com clareza, para termos certeza ao afirmarmos certas coisas, para que aquilo que possamos asseverar usando as Escrituras possa estar certo de acordo com elas. Porque, infelizmente, muitos hoje por aí estão ensinando outra doutrina e já não estão concordando com as santas palavras do Senhor Jesus, não estão concordando com as Escrituras, estão ensinando coisas que não estão certas segundo as Escrituras. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a praticar coisas que não estão certas segundo a verdade do Evangelho, ou mesmo segundo a verdade segundo o Senhor Jesus. Esse é um erro que está acontecendo hoje. Então não pode continuar. E para não continuar, eu espero que o Senhor Jesus possa sim abrir o nosso entendimento hoje para compreendermos as Escrituras, para ensinarmos o que é certo, para que possamos estar cheios desse conhecimento certo e aquilo que nós possamos ensinar possa estar de acordo com as Escrituras. Então, isso é necessário acontecer, porque as pessoas hoje elas têm que ouvir aquilo que nós falamos e conferir nas Escrituras se aquilo que estamos falando é certo, como os irmãos de Bereia faziam quando Paulo pregava. Paulo pregava e eles iam conferir nas Escrituras se estava certo. Onde eles conferiam? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, para ver se aquilo que Paulo falava estava de acordo com o que estava escrito. E eles constataram que aquilo
que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras da época. E por causa disso, muitos creram. Então, isso tem que acontecer hoje também, com cada um de nós. Então, nós devemos entender isso. Essa é uma mensagem séria e importante para os nossos dias de hoje. Porque não podemos continuar nessa falha, nesse erro. É hora de acertar. É hora de termos o entendimento aberto para compreendermos as Escrituras, sim, pelo Senhor Jesus. Isso tem que ser feito de forma eficaz na sua vida e na minha vida. Então eu espero que isso aconteça e que o Senhor Jesus possa fazer isso sim, possa fazer essa obra perfeita, assim como fez na vida daqueles discípulos, faça conosco hoje também. Então, essa é uma mensagem boa, séria e importante para nossas vidas. E é hora de darmos valor ao que está escrito, principalmente nas Escrituras da Nova Aliança. O Senhor Jesus quer que possamos ler, compreender, se aprofundar no conhecimento, para que assim possamos estar aptos a ensinar o que está escrito de acordo com o que está escrito. Então essa é a mensagem de hoje para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.